Fala, aprovados! Tudo bem com vocês? Para mim é uma honra estar aqui. Meu nome é Aleph Augusto, delegado de polícia, e estamos dando continuidade ao nosso curso de Direito Processual Penal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para a sua prova. Vamos falar sobre inquérito policial. E eu quero a máxima atenção de vocês, porque hoje vamos tocar em assuntos relevantes, pontos que são veementemente discutidos no ponto de vista da legislação, da doutrina, da jurisprudência, entendendo, né, quais foram as principais alterações do pacote anticrime que vem sendo recorde de cobrança nas provas de concurso público. E você, né, que está se preparando para o seu concurso, eu tenho certeza que irá se beneficiar dessa aula. Essa aula está sendo disponibilizada aqui pelo Quadrivium e eu tenho certeza que vocês quererão, né, acompanhar aquilo que nós estaremos comentando. A aula está sendo disponibilizada gratuitamente ao vivo aqui nessa plataforma, mas nós temos também um PDF, né, dessa aula que você pode estar adquirindo em nosso site. Então você que está dando início a esse trabalho, que está acompanhando o trabalho com a gente, e não perde aulas aqui do Quadrivium, você pode estar acompanhando essa aula, né, com as dicas, né, com toda a fundamentação no site do Quadrivium. Nós vamos disponibilizar o link do material, então você vai poder adquirir esse material, beleza? Então, nós estaremos dando continuidade a essa aula. Eu peço que você que está nos acompanhando, né, que curta esse vídeo, que comente, que diga seu nome, de onde você está falando, para que a gente possa ter esse feedback. Compartilhe essa live com seu canga, aquele cara, aquela mulher que estuda com você, que você quer ver aprovado, que você quer ver o sucesso dessa pessoa. Compartilhe com ela também, para que ela possa participar conosco dessa aula, que será um show, beleza? Tranquilo, galera? Nós vamos dar início ao nosso primeiro bloco de aulas, tá certo? E a gente vai falar sobre o assunto pleiteado, beleza? Fala, aprovados, tudo bem com vocês? Estamos dando seguimento ao nosso curso de Direito Processual Penal. Hoje vamos falar sobre inquérito policial, esse assunto que é muito relevante, esse assunto que é constantemente cobrado em concurso público e que você hoje terá uma visão fundamental daquilo que nós estamos analisando, beleza? Vamos falar sobre inquérito policial no âmbito do processo penal, tranquilo? A aula de hoje, né, eu fiz aqui um guia, né, vai estar passando para vocês aí no nosso slide. Eu fiz um guia dos assuntos que serão adotados, né, que serão distribuídos, né, dentro desse assunto que nós iremos discutir. Dentro de inquérito policial, nós vamos estudar alguns aspectos introdutórios, iremos compreender as funções do inquérito policial, também falaremos acerca das características do inquérito policial, as formas de instauração do inquérito, as diligências que são adotadas pelo delegado de polícia no curso dessa investigação preliminar, os prazos de conclusão do inquérito policial, né, quer seja, né, o prazo comum, o prazo geral e os prazos específicos. Vamos falar também sobre o valor probatório do inquérito policial. Vamos comentar sobre um assunto que recentemente foi modulado na legislação pátria, e um assunto que vem sendo cobrado constantemente também no âmbito de concursos públicos, que é acerca do inquérito policial contra agentes públicos, agentes de segurança pública. Esses agentes de segurança pública, eles têm determinadas prerrogativas no âmbito do inquérito policial, e tudo isso foi objeto de alteração legislativa recente e, consequentemente, é cobrado com bastante frequência no âmbito dos concursos públicos. Por fim, falaremos acerca do encerramento do inquérito policial, sobre os efeitos do indiciamento, falaremos também acerca do arquivamento do inquérito policial. Beleza, galera? Então fica comigo até o final. Você que está nos acompanhando, deixe seu like, curtida, comentário e compartilhe essa aula, esse conteúdo com seus amigos, beleza? Vamos dar início à nossa aula falando sobre alguns aspectos introdutórios acerca do inquérito policial. Eu sei que você tem muitas dúvidas acerca do inquérito policial, há muitas nuances no inquérito policial, e o nosso objetivo é justamente sanar essas nuances. Nosso objetivo é fazer com que você saia daqui
completamente esclarecido, né? Aluno meu não sai da aula com dúvida, aluno meu sai da aula com a dúvida esclarecida. A gente compreende, a gente compartilha e eu vou fazer com que essa aula ela seja rica em exemplos, com que essa aula seja mais didática possível, para que você possa sair daqui compreendendo perfeitamente esse assunto e gabaritar qualquer questão que venha a cair acerca de inquérito policial no seu concurso público. Beleza? Então fica comigo, vamos dar seguimento à nossa aula. Sertão. Introdução, ela vai dizer o seguinte: o inquérito policial é um procedimento administrativo. Então isso daqui é fundamental, pessoal. Por quê? Nós temos que lembrar que o inquérito policial, ele, via de regra, não é considerado ainda propriamente como um processo penal ou como um processo no âmbito civil. Ele é um processo de natureza administrativa, é um procedimento de natureza administrativa, de forma que ele é gerido pelo Poder Executivo, ele é guiado pelo Poder Executivo. E a autoridade que conduz o inquérito policial é uma autoridade que é investida pelo Estado, é uma autoridade que é investida pelo Poder Executivo. Então, ele se consiste em um procedimento administrativo e ele tem um caráter preliminar. Mas, Aleph, por que ele tem esse caráter preliminar? Esse caráter preliminar é justamente porque ele vai servir, né, de elementos de prova, ele vai trazer elementos de prova para uma ação penal futura. Então, se eu quero posteriormente propor uma ação penal, quer seja uma ação penal privada ou uma ação penal pública, eu necessito muitas vezes recorrer ao inquérito policial para que o inquérito policial ele sirva de elementos de prova para essa ação penal futura. Então, nesse sentido, ele tem um caráter preliminar, ou seja, é uma investigação realizada previamente que busca trazer elementos, trazer subsídios para uma posterior propositura de uma ação penal. Beleza? Ela também é de natureza inquisitorial. Nós vamos falar sobre isso quando formos falar sobre características do inquérito policial, né? Ou seja, o delegado de polícia, ao conduzir o inquérito policial, ele possui, né, uma atividade essencialmente inquisitorial. Ele não precisa necessariamente, ele não vai, o inquérito policial não vai garantir uma ampla defesa ao investigado, né? Ele vai, obviamente, permitir que o investigado ele se defenda. Cada vez mais isso também tem se tornado latente, a jurisprudência dos tribunais superiores tem cada vez mais conferido mais e mais prerrogativas e garantias ao investigado, e isso é muito bom, porque isso fortalece o inquérito policial, isso fortalece a polícia judiciária, isso faz com que o inquérito policial ele seja conduzido de forma mais lisa, de forma mais honesta, de forma mais transparente, né, de modo que os atos que sejam realizados durante o inquérito policial, eles venham a ser convalidados posteriormente, sem nenhum tipo de mácula, sem nenhum tipo de nulidade. Porém, essencialmente, a natureza do inquérito policial é uma natureza inquisitorial. Ela, via de regra, não vai trabalhar com o contraditório, com a ampla defesa. Ela vai trabalhar, né, com uma autoridade única que concentra esses poderes, né, de tomar iniciativa acerca da ação, de guiar os atos da investigação. Então, todos os atos ali estão concentrados na figura de uma única autoridade, que é a autoridade policial, o delegado de polícia. Então, por essa razão também, o inquérito policial ele tem essa natureza inquisitorial. Ele é destinado a apurar infrações penais e identificar a sua autoria. Então, perceba, ele vai apurar as investigações penais, né, ou seja, ele vai verificar os crimes, as contravenções penais, né, quais são os elementos que estão cercando, né, aquele caso, né, ou seja, indícios de materialidade, aquele fato aconteceu mesmo, foi um homicídio mesmo, foi um roubo mesmo, se trata de um estelionato, ou seja, ele vai verificar se aquele fato ocorreu mesmo, quais foram as circunstâncias que aquele fato ocorreu, e também algo que é muito importante, ele busca identificar a sua autoria. O que acontece, via de regra, no inquérito policial é que nós temos um fato que ele é enquadrado dentro de uma concepção, né, de crime, ou seja, é um fato criminoso.
Porém, nós temos dificuldade de encontrar a autoria. Imagine que você, né, está andando pelas ruas, né, e de repente com o celular na mão e dois caras numa moto chegam, abordam você, eles estão de capacete, eles tomam seu celular e eles evadem do local. Não foi anotado placa, não foi verificado nenhuma característica do veículo, nenhuma característica das roupas foi posteriormente identificada. Como é que nós iremos saber individualizar quem foram essas pessoas que perpetraram o crime de roubo? Muitas vezes nós temos ali até mesmo uma imagem de uma câmera de segurança, onde ela registrou o momento do roubo, ela registrou o momento em que os dois indivíduos, né, eles pararam, o indivíduo de trás desceu da moto, apontou a arma para a vítima, ele toma o celular da vítima, ele sobe novamente na moto, ele vai embora, tudo isso está registrado. Entretanto, como é que eu vou conseguir identificar essa autoria? E aí, o inquérito policial ele vai ser instaurado justamente para a gente poder buscar por outros meios de prova, né, como dizem os professores, né, os estudiosos e doutrinadores, por todos os meios de provas admitidos em direito, nós iremos buscar a verdade nesse caso, para que a autoria ela seja devidamente qualificada. Beleza? Além disso, ele serve de base para a propositura da ação penal, aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Apesar de alguns considerarem parte da fase processual, isso daqui é interessante, né? Já é um ponto mais avançado dentro da questão do inquérito policial. Por quê? Via de regra, os autores entendem que o inquérito policial é uma fase pré-processual. Entretanto, no pacote anticrime, o legislador ele trouxe determinado conceito que parece ser um pouco diferente, porque no artigo 3A do Código de Processo Penal, e lembrando que esse foi o artigo que institui a figura do juiz de garantias, né, trouxe inúmeras inovações do ponto de vista do processo penal. Esse artigo 3A ele vai dizer o seguinte: o processo penal terá estrutura acusatória, até aqui tudo bem, ou seja, nós temos uma divisão, né, de atribuições, uma divisão de competências dentro do processo penal, a função de acusar, a função de instruir, a função de defender. Então, nós temos, né, devidamente localizado cada uma das suas funções, vedadas a iniciativa do juiz, ou seja, aquela ideia de que o juiz ele não pode agir de ofício, o juiz ele não pode agir de qualquer forma. Uma vez que o juiz ele não pode agir de ofício dentro de um sistema acusatório, ele vai dizer o seguinte: é vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação. Ou seja, de acordo com essa concepção, e essa é uma concepção minoritária, muitos vão entender que processo penal, então tenho aqui processo penal, ele seria dividido em duas etapas, duas fases. Então, dentro do processo penal, eu tenho a primeira fase, que é a fase de investigação, a fase de investigação, e eu teria uma segunda fase, que é a fase propriamente processual, fase judicial. Então, essa concepção vai dizer que o inquérito policial, ele faz parte do processo penal. Então, ele é uma fase do processo penal. Que fase é essa? Uma fase investigativa. E é justamente por isso que o legislador ele traz no artigo 3A a figura do juiz de garantias para poder atuar nessa fase inicial do inquérito policial. Então, essa é uma concepção minoritária. Entretanto, o fato de ela ter sido recentemente inserida no âmbito do nosso Código de Processo Penal e, sobretudo, ela teve a sua eficácia recentemente confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, depois de anos em que esses artigos ficaram suspensos. Nós temos agora a revitalização, a concepção de que tal artigo é constitucional e, portanto, alguns teóricos, de forma minoritária, eles vão entender dessa forma. Entretanto, ressalvo para você, se a banca do seu concurso, ou seja, se uma questão de concurso ela for trazer esse ponto de vista minoritário, ela vai justificar, ela vai apontar para isso. Por isso que é importante você saber, né, eles podem cobrar isso de uma forma
tanto objetiva como também de uma forma subjetiva. Porém, a regra geral é de que o inquérito policial ele é uma fase pré-processual, ou seja, ele se constitui antes do processo, uma vez que o processo ele necessariamente precisaria de partes, né? E aí você vai para a teoria geral do processo, né? Francisco Carnelucci, quando nós vamos entender a teoria geral do processo, nós vamos perceber que um processo ele precisa de partes, ele precisa de partes que litigam, né? Então eles precisam de partes, precisam de um litígio, eles precisam de ou de um contencioso, né? Precisam de um determinado pedido. Então, se eu não tenho ali acusação e defesa propriamente estabelecida como parte, eu não teria um processo. Então, por isso que muitos vão dizer que o inquérito policial ele seria uma fase pré-processual. Entretanto, né, como eu falei para vocês, existem teorias que vão caminhar no sentido oposto, uma vez que houve uma renovação legislativa que trouxe esse conceito muito importante para os nossos concursos públicos. Beleza? Além disso, o objetivo principal do inquérito policial é determinar a autoria e a materialidade do delito. Ou seja, ele visa justamente fazer com que nós venhamos identificar elementos mínimos que permitam-nos subsumir fato à norma, né? Então, a materialidade, de forma bem grosseira, né, como diriam alguns professores, no mais baixo nível do senso comum, a materialidade seria uma subsunção do fato à norma. Então, eu tenho, voltando para o exemplo que nós estabelecemos anteriormente, dois caras numa moto, o cara de trás desce, ele vai, pega uma arma de fogo, ele aponta para a vítima, ele ameaça aquela vítima, ele subtrai o celular daquela vítima, sobe novamente na moto e vai embora. Até então eu tenho um fato. Esse fato ele é relevante para o direito penal? Sim, ele é relevante para o direito penal. Por que que esse fato ele é relevante para o direito penal? Esse fato é relevante para o direito penal por um simples motivo, Aleph. Ele é relevante porque ele está caracterizado, ele está tipificado dentro de uma norma do Código Penal que considera aquele fato como crime, que é o artigo 157 do Código Penal. Ou seja, nós verificamos que essa conduta, ela se amolda ao crime de roubo. Então, se ela se amolda ao crime de roubo, eu tenho nesse caso, né, indícios de materialidade. Eu tive, posteriormente, a polícia militar perseguiu aqueles homens. Depois que a polícia militar perseguiu aqueles homens, conseguiu apreender aqueles homens. Eles estavam em poder do celular daquela vítima. Então, se eles estavam em poder do celular daquela vítima, nós temos aí indícios, né, de que houve a materialidade daquele delito. Porém, além da materialidade, eu tenho que levar em consideração também a perspectiva da autoria, ou seja, eu tenho que determinar pelo menos indícios mínimos de quem foram esses autores. Então, se eu falei para vocês que esses caras foram perseguidos pela polícia, e a polícia depois, ela foi, né, os caras tiraram o capacete, verificaram que era aquele cara, e aí você chega lá, leva todo mundo para a delegacia, leva a vítima do roubo para a delegacia, leva os caras que foram presos para a delegacia, chega lá, a vítima ela não vai saber reconhecer propriamente o rosto daqueles indivíduos. Porém, ela vai reconhecer a moto, ela vai reconhecer as roupas, olha, de fato, né, o que estava na frente era o que era de camisa amarela, o que estava atrás era o que estava com a camisa vermelha, que estava de bermuda. Então, ela vai trazer características dessas pessoas e vai permitir, né, nos dar indícios de materialidade e de autoria, né? Pelo menos indicar quais são as possibilidades em relação aos autores desse crime. Se eu tenho, né, essa situação fática, indivíduos que foram presos dentro desse contexto, nós temos, por consequência, a ideia, né, o conceito de que provavelmente aqueles indivíduos é quem foram os perpetrantes da conduta criminosa. Então, eu tenho autoria e materialidade. É justamente esse o objetivo do inquérito policial. Então, às vezes eu já tenho a autoria, a materialidade definitivamente concretizada, né? Quando eu tenho, por exemplo, uma situação de roubo, como eu falei para vocês anteriormente, né, a pessoa chega lá na delegacia, teve seu celular furtado, eu tenho uma câmera que está identificando
que houve uma ação criminosa, então eu já tenho elementos de materialidade muito bem definidos, né? Entretanto, eu ainda não defini a autoria, então eu vou buscar outros elementos de prova para poder identificar a autoria. Mas pode acontecer o contrário também, sobretudo nos crimes no âmbito da lei Maria da Penha, né? A lei que vai tratar dos crimes perpetrados contra a mulher no âmbito da violência doméstica ou familiar. Nesses casos, eu tenho uma autoria definida. Então, a mulher está dizendo: olha, foi o meu marido que me bateu, foi o meu companheiro que me xingou, foi a pessoa que estava comigo, né, morando comigo de forma conjugal, né, ou com âmbito relacional, essa pessoa que violou o meu patrimônio. Então, eu tenho uma autoria já bem delimitada e agora eu vou buscar elementos de materialidade para poder verificar se aquela conduta de fato aconteceu. Então, né, eu posso partir de um, posso partir de outro, eu posso partir de nenhum. Acontece muitas vezes de você ter uma pessoa que foi encontrada afogada dentro de uma determinada praia do nosso estado, do nosso país. Então, se essa pessoa ela foi encontrada na praia, a princípio nós temos uma morte a esclarecer. Será que a causa da morte foi afogamento? Ou será que alguém perpetrou, né, determinados disparos de arma de fogo? Ou deu alguma facada? Ou então deu algum remédio para aquela pessoa e depois jogou ela dentro do mar? Eu tenho uma morte a esclarecer. A princípio eu não tenho nem indícios de materialidade, nem indícios de autoria. Eu não tenho nem indício de que aquilo é um crime. Eu vou apenas esclarecer a situação daquela morte. Então, é por isso que a função do inquérito policial, o objetivo do inquérito policial é exatamente fazer com que nós venhamos determinar a autoria e a materialidade do delito. As polícias judiciárias, né, elas têm determinadas competências, né, e aí você vai entender que o inquérito policial ele é conduzido pela polícia judiciária. Né? Você tem a polícia administrativa, que é aquela que exerce os poderes administrativos, né, do Poder Executivo, sobretudo. Né? Você tem a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Penal, né? São agentes de segurança pública, né? Os bombeiros militares, são agentes de segurança pública que exercem os poderes da Polícia Administrativa. Entretanto, a Polícia Federal, no âmbito federal, né, e a Polícia Civil, no âmbito estadual, são elas quem exercem o chamado poder de polícia judiciária, que é justamente esse poder de investigar crimes, né, de apurar infrações penais. É por isso que a Constituição Federal ela vai estabelecer essa diferenciação. Ela vai dizer que a Polícia Federal é responsável pela investigação de crimes contra a União. Então, se eu violei um bem da União, se eu tenho um interesse da União aí em xeque, se esse interesse ele está em xeque, crimes contra a União, a atribuição ela será da nossa Polícia Federal. Entretanto, a Polícia Civil ela vai atuar nas situações em que eu tenho uma forma residual, ou seja, aquilo que não for competência da União será competência da Polícia Civil. Então, a atuação da Polícia Civil em termos de competência, as matérias que serão submetidas à investigação policial por meio da Polícia Judiciária Civil será uma matéria residual, ou seja, aquilo que não foi expressamente previsto na Constituição e na legislação federal, como sendo a atribuição e competência da Polícia Federal, será automaticamente função e atribuição da Polícia Civil. De modo que a Polícia Civil atua na investigação de crimes de competência estadual. Beleza? Então, é basicamente essa ideia que nós temos quando nós construímos essa concepção acerca da polícia judiciária. Nós temos o inquérito policial, que é um procedimento administrativo preliminar conduzido por uma autoridade policial que exerce o poder, né, de polícia judiciária. Tranquilo? Mas o inquérito policial, ele também possui uma natureza jurídica. Eu falei para vocês que ele é um procedimento administrativo com função preparatória, presidido pela autoridade policial. Isso foi muito bem regulamentado, né, através de uma grande pressão das polícias judiciárias para que esse exercício ele fosse devidamente legislado, devidamente corrigido, devidamente alinhado, de modo que foi criada
a Lei 12.830 de 2023. Essa lei vai estabelecer justamente a investigação policial, né, que é conduzida por autoridade policial, a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia. E aí, nessa Lei 12.830, o artigo 2 ele vai dizer o seguinte: as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais. Perceba que aqui há, por parte do legislador, uma certa tautologia, né? Ou seja, ele vai falar de duas coisas que aparentemente são distintas, porém são as mesmas, né? Então, a função de polícia judiciária é a apuração de infrações penais, né? Ele fala como se fossem coisas distintas, né? Sendo que, na verdade, estão ligados uns aos outros, né? Estão jungidos, imbricados, colmatados, irmanados, amalgamados, azeitados. É quando você lê essa questão na sua prova, você vai lembrar do professor Aleph, você vai lembrar do professor Aleph fazendo esse sinal aqui, ó, esse gesto aqui, ó, estão ligados. Olha, eu tenho aqui a função de polícia judiciária e eu tenho aqui do outro lado a apuração de infrações penais. A função de polícia judiciária e a apuração de infrações penais estão ligadas umas às outras. Se elas estão ligadas umas às outras, nós temos aqui, portanto, uma questão muito importante, que é a ideia de que a função da polícia judiciária e a apuração de infrações penais, na verdade, é 8 e meia dúzia, na verdade, 6 e meia dúzia. Então, eu tenho aqui 6 e eu tenho aqui meia dúzia, beleza? Por que eu tenho aqui meia dúzia, Aleph? Porque eu tenho a mesma coisa. É basicamente a mesma concepção. E elas são exercidas pelo delegado de polícia. Que delegado de polícia é esse, Aleph? Pode ser o delegado de polícia federal, quando a investigação ela atenta contra a União, quando ela atinge bens ou interesses da União. Então, nesse caso, será o delegado da Polícia Federal, ou ele pode ser conduzido pelo delegado de Polícia Civil, quando, né, nós não temos um bem ou um interesse da União e, consequentemente, a investigação será conduzida por delegado de Polícia Civil no âmbito estadual. Além disso, elas vão dizer que isso daqui é fundamental, inclusive constitui uma certa inovação ou afirmação de um entendimento que anteriormente era considerado minoritário. Muitas vezes, né, a atividade do delegado de polícia era considerada como uma atividade de natureza essencialmente policial. Porém, a Lei 12.830 de 2013, ela vai dizer que essa função de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, elas são exercidas pelo delegado de polícia e elas são de natureza jurídica. Então perceba, pessoal, se o seu concurso perguntar acerca do inquérito policial, acerca da investigação que é conduzida por delegado de polícia, acerca da apuração das infrações penais, acerca do exercício da atividade de polícia judiciária, elas são de natureza. Qual é a natureza dessa atividade? É uma natureza jurídica. E aí ele vai continuar dizendo que são essenciais e exclusivas do Estado. Beleza? Então, a título de introdução, é basicamente isso que nós temos para vocês. Recapitulando, né, nós temos aqui a ideia de que o inquérito policial é um procedimento administrativo preliminar de natureza inquisitorial destinado a apurar infrações penais e identificar sua autoria, servindo de base para a propositura da ação penal. Então, nós temos aqui esse conceito geral acerca do inquérito policial. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Nós iremos dar continuidade à nossa aula, ainda falando acerca de inquérito policial. Eu desejo ver você no nosso próximo episódio. Valeu?